Tá claro pra você e pra mim quantas vezes me falou que é o fim de nós dois. E eu ficava chorando. Com esses versos do Wesley Safadão, a gente começa o nosso vídeo de hoje. Deixa eu ver se eu tô no enquadre aqui. Que hoje é o nosso vídeo, é o último vídeo dessa semana, né? Amanhã já é. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas pra mim amanhã vai ser o início da Páscoa, né? Tríduo Pascal. E nos próximos dias, só nos veremos domingo, né? Eu não vou gravar nos próximos dias, que eu vou estar me concentrando meus esforços para a Páscoa. E eu quero falar hoje com vocês sobre silêncio, sobre silenciar e falar, calar-se, sobre vício, sobre liberdade. Sei lá, eu quero aprofundar um pouquinho hoje com vocês. E aí eu estava pensando o seguinte, assim, né, que olha que legal, né? A gente só pode considerar uma pessoa que é livre mesmo, a gente só pode considerar que o que ela fala se ela poderia calar. Se eu não me engano, os monges trapistas. Deixa eu até pegar aqui no livro. Eu estava lendo essa história aqui, que era muito simples, né? Não era nem sobre silêncio em si, mas ele falava uma coisa muito bonita, que era. Não é aqui, é o calar-se, né? Aqui, eu acho. Aqui, ó. Olha que legal. Ele fala. Aqui atrás. Aqui atrás? Achei. Aqui, ó. O silêncio praticado pelos monges da Trapa, monges trapistas, né, e prescrito durante o tempo de retiro, de modo geral, e todos que neles tomam parte. Que ele fala isso aqui, né? Desculpa, não é da escola pitagórica. Que na sequência ele falava dos monges trapistas e eu falei, olha, por isso a escola pitagórica prescrevia o silêncio de 5 anos aos principiantes ou aos ouvintes. Ninguém ousava falar antes de saber e poder, antes de ter dominado a arte de calar-se. Isso é a arte da concentração. E concentração tem uma definição bonita que diz assim, é aquele que quer realizar algo de sólido e hábil. Aquele que quer, Goethe, né? Citando Goethe, aquele que quer realizar algo de sólido e hábil deve concentrar-se num ponto mínimo, o máximo de força. E essa, deixa eu baixar um pouquinho o volume, que senão daqui a pouco está estourando. Um ponto mínimo, máximo de força. Olha que legal, né? Deve realizar algo de sólido e hábil, concentrando a sua força num ponto mínimo, né? O máximo de força num ponto mínimo. Isso é concentração. E que legal, né? Porque aí na sequência fala isso, que essa capacidade, então, de reter, de concentrar para depois falar. Porque isso é legal, né? Pensa, se eu conseguir calar durante 5 anos, até tinha um curso de filosofia, que era do professor Olavo, ele dizia assim, faça uma abstinência de opinião. Tipo, ok, né? De algum modo, isso aqui que eu estou fazendo é dar opinião. Só que para mim funciona muito mais como uma terapia. Vim aqui conversar com vocês, que eu já falei minha motivação, né? Quando eu falo aqui, é como se eu estivesse falando algo para o meu filho, caso eu caia em estado vegetativo ou morra, né? Então ele vai conseguir entender o que o pai dele pensava de algumas coisas. É uma forma de eu registrar, de eu documentar, de organizar minhas ideias. Porque, claro, com certeza daqui a algum tempo, deve fazer o quê? 30 dias mais ou menos que eu estou gravando o vídeo, daqui a algum tempo eu vou ter algum vídeo que vai contradizer algum anterior, porque eu mudei de ideia. Porra, aqui são vídeos opinativos, não de formação. Formação eu vou levar para os cursos, né? Que eu vou acabar dando um curso onde eu vou tentar dizer, olha, a realidade é assim, isso aqui não é matéria de opinião. Então assim vai. Então é legal, cara, a gente tentar conceber essa parada do assim, cara, beleza, eu quero falar algo, mas eu poderia calar? Né? Eu poderia não fazer, eu poderia calar minha boca. Não, Diego, eu não consigo, eu tenho que falar alguma coisa, eu preciso falar, preciso fazer, mas eu poderia não fazer. Porque se eu não consigo dizer não, é porque de algum modo eu sou escravo da imaginação, eu sou escravo de mim mesmo, sou escravo de algum apetite, de alguma paixão, alguma coisa. Né? Porque liberdade é liberdade. Eu estou sentindo um cheiro de pipoca doce muito gostoso aqui, deve ser algum vizinho. Desculpa, Levani. Então percebe? Essa capacidade de calar, de dizer não, é justamente ela que traz essa capacidade de concentrar, né? Que nessa concentração a gente consegue fazer um filtro de algum modo de muitas coisas, né?
Porque olha que legal, cara. Eu tava vendo aqui, por exemplo, terapia, cara. Eu sou terapeuta, né? Tem muita coisa que a melhor terapêutica que há é o tempo. E aí a terapia, ela funciona de um modo iatrogênico, como assim? Ela não funciona de algum modo. O que funcionou foi o tempo que passou. E a terapia foi só tu ali de mão dada com aquela pessoa. Tipo, cara, beleza, eu vou passar esse tempo aqui contigo. Mas foi isso, passar um tempo. Mudar de assunto, olhar para outras coisas, vai brincar de falar dos pais, do teu passado, da tua infância. Mas é o tempo, né? Que é isso, ou seja, quando a gente concentra, a gente é capaz de silenciar o tempo. Eu lembro de outra coisa, né? Os escritores, em geral, eu tinha uma época que eu tinha uma pira de virar escritor, queria virar escritor. Acabei virando professor. Tá, beleza. Talvez um dia eu escrevo alguma coisa. Eu escrevo alguma coisa, né? Alguma coisa eu escrevo. Mas eu digo escritor literário, de ficção. Aí tem uma técnica muito legal, cara, que é... Bom, tu tem uma ideia muito bacana, uma ideia muito maneira, um conto, um livro, tu escreveu um capítulo. Tu pega ele e põe na gaveta, é a técnica da gaveta. Se aquilo sobreviver à técnica da gaveta, faz mais 3 vezes. Isso aqui vale pra muita coisa, cara, essa técnica da gaveta. Isso vale pra muita coisa. Que é meio que uma suspensão, é tipo assim, cara, não vou decidir, vamos ver. Técnica, vou botar na gaveta essa ideia, parece uma baita ideia. Daqui uma semana eu tiro e leio essa história de novo. Vamos ver o que eu acho. Eu ainda acho que dá pra continuar, eu ainda acho uma boa ideia. Guarda de novo. Faz umas 3 vezes. Espera um mês. Será que vale a pena? Isso aqui vale para tomar N decisões, né? Eu vou fazer uma tatuagem. Eu queria uma vez, vou contar para vocês. Eu queria fazer tatuagem que era... Eu tô baixo aqui, né? Eu tô me agachando praticamente. Deixa eu sentar direitinho. Agora eu vi aqui. Eu queria fazer... Porque era uma época que eu tava metido com taoísmo, né? Achava muito maneiro o taoísmo. E aí tem os hexagramas. E aí eu queria fechar os 2 braços com hexagrama. Só que você sabe como é que é um hexagrama? Pesquisa assim, hexagrama. Deixa eu até ver se é assim mesmo. Hexagrama. É, do I Ching, né? Cara, é muito feio. Hexagrama I Ching. Tipo uns códigos de barra, cara. Eu ia virar tipo um código de barra ambulante. Essa ideia, ela tava muito assim, porque depois eu também me converti ao catolicismo, né? Então, tipo, cara, bizarro, né? Cara, muitas coisas, se passassem pelo silêncio, né? O que é nada mais, nada menos do que colocar na gaveta? É um exercício de silêncio. Cara, silencie isso aí. Deixa lá. Deixa criar, deixa fermentar. Se a gente for ver esse exercício, o silêncio, ele é muito fértil, porque olha que legal, uma semente, simbolicamente analisando, né? Uma semente, isso aqui na verdade é um grande motivacional. O TDAH tá foda hoje, né? Eu tô fazendo várias digressões. É um grande motivacional para vocês silenciarem, né? Não abrirem mão de fazer silêncio, de calar-se muitas vezes. Olha, como é que tu faz para brotar uma semente? Sem colocar ela lá na terra, né? É tipo, deixa ela quietinha, quietinha. Não mexe, não fica mexendo muito nela. Porque se tu ficar mexendo muito nela, ela não vai brotar. Deixa lá. E aí ela meio que vai começar a criar raízes, vai começar a se alimentar do que tem ali na volta, até que daqui a pouco sai a primeira folhinha, né? É bonito, tem algo que está acontecendo lá que tu não está vendo. O silêncio faz isso, né? É bonito. Agora estava brotando uma semente de abacate, né? Cara, demora um mês, eu acho, quase para brotar. Aí quando tu vê assim, cara, começa a sair uma perninha de uma raiz e tal, e daqui a pouco sai uma folha bonita, assim, né? Grande. Eu mostro para vocês aqui um dia, eu trago para mostrar. O silêncio, né? Como é bom silenciar, então. Porque ele permite essa ebulição. Eu vejo muitas pessoas, quando vão fazer retiro de silêncio espiritual, né? As pessoas que eu acompanho na terapia, muitas vezes tem muitas que são cristãs, vão fazer algum tipo de silêncio. E que nunca fizeram, que não estão acostumadas com silêncio. É muito interessante, porque tu silencia e é como se fosse um vulcão em ebulição, né? Começa a surgir um monte de coisa. É gozado, né? Tu silencia para tentar aquietar, mas ao mesmo tempo que tu silencia, tem muito movimento interno, né? E olha que legal, a gente pode pensar ao contrário. Se tem muito movimento externo, lá dentro meio que fica silenciado, fica deixado de lado. Mas as coisas estão lá, né? É aquela coisa, se eu tô na rua, eu não consigo arrumar minha casa. Se eu tô na rua, se eu tô em casa, eu percebo que tem um monte de coisa para arrumar. Cara, a gente vê muito mães, né? Mães, donas de casa, vamos dizer assim, nossa, parece que sempre tem coisa para fazer. Se tu ficar olhando ali, tempo suficiente tu vai achar.
Até no David Michelangelo, tu vai achar defeito. Na tua casa, tu vai achar, tem uma coisa para fazer, tem esse negócio aqui para pintar de branco aqui que eu caguei quando pintei essa parede, tem que retocar essa parede aqui também. Se tu ficar olhando o tempo suficiente, tu vai achar também. Mas é que tá, não é um silêncio, é um silêncio de quietude, não é um silêncio como quem procura problema, né? É isso também, né? Porque se tu coloca lá na gaveta o texto, né, que tu está escrevendo, tu coloca o texto lá e tu fica remoendo aquilo, né? Não tá lendo o texto, mas aquilo está na tua cabeça. É muita agitação, mas é um silêncio quietude, que é a mesma coisa essa semente, né? Se tu deixa ela lá, mas tu fica mexendo nela, ou sei lá, fica pegando sol, etc. Não vai brotar, né? Ela tem que ficar quietinha, que é uma quietude, né, no final das contas. É um silêncio que convoca uma quietude, mas que ao mesmo tempo traz um certo movimento e que esse movimento ele precisa acontecer para depois cessar, é em ondas, né? Pá, tá um papo meio maconheiro hoje, né? Quando a gente fala de simbólica é assim mesmo. Parece meio maconha, mas é importante isso. Eu acho importante, pelo menos. Isso aqui é uma grande ode. Para quê? Para a capacidade de dizer não, e dizer não muitas vezes é silenciar. Não. É um baita exercício ascético, no final das contas, né? Cara, não, eu vou cessar agora. A gente às vezes pensa o ser humano como uma grande máquina condicionada, né? Olha, tu dizer não é tu cessar esses condicionamentos. Por exemplo, eu sou condicionado agora aqui a seguir gravando vídeo, a seguir trabalhando. Não, vou ficar quieto. E não vou estar quieto para dormir, né? Porque, por exemplo, um animal, quando ele está quieto, geralmente ele está descansando, né? É para descansar. Ele se aquieta para guardar as energias. Mas é meio que esse descanso contemplativo, que não é para descansar, né? Essa quietude. Não, vou ficar aqui, vou meditar um pouco, cara. Vou ficar aqui, quieto. Isso é um grande não, né? É um cessar esses movimentos externos. É um não para esses movimentos externos. É um baita exercício de liberdade, um baita exercício espiritual, no final das contas. Dizer não para esses movimentos que me puxam para fora, para eu silenciar e ficar quieto. Isso é muito importante agora, né? Porque meio que a gente tem que fazer isso quando a gente está vendo um teatro, né? Um número. Um número, né? Uma obra teatral. Tu tem que prestar atenção, mas sem prestar muita atenção, né? No teatro como todo. Tu tem que entrar naquilo, tu tem que penetrar aquela história. Porque também se tu fica vendo aquilo, fazendo crítica, juízo, meio que tu não entrou na peça, né? Tu não conseguiu assistir ela muito bem. Assim com o filme, né? Com a arte, geralmente é isso. Tu tem que olhar meio que sem criticar, a crítica tu faz depois. E tu meio que tem que silenciar alguma coisa em ti para poder prestar atenção. Esse silêncio de quietude tem algo disso, né? É tu repousar naquilo lá, se concentrando meio que com as tripas, não com a cabeça, né? Porque com a cabeça tu vai ficar pensando um monte de coisa ali, vai se distanciar da obra. E é isso que a gente vai ver agora nos próximos dias, né? Por isso que eu decidi falar sobre isso. Semana Santa, né? E agora o Tríduo Pascal é um grande número. Amanhã a liturgia da igreja mostra toda uma questão, ela não termina. Jesus é encarcerado, ele é levado para outro lugar, bem como na própria igreja, né? Vai tirar-se Jesus do sacrário e levar para outro lugar. Na sexta-feira não tem missa porque ele está sendo torturado, prestes a ser crucificado, então é só uma celebração. E no sábado, sábado santo, a ressurreição. É um grande número, né? No final das contas. E para participar disso, meio que tem que ter esse coração silenciado, que presta atenção com as tripas de algum modo. Isso é bonito, né? Essa concentração de quietude, uma concentração sem esforço, de quem coloca na gaveta, né? De quem silencia e aquilo tá lá e eu volto naquilo em algum momento. É bonito isso, né? Experimenta, cara. Vê isso, né? Sei lá, termina esse vídeo. Talvez esse vídeo seja no momento de não quietude. Cara, eu vou... A gente vê isso, né? Muitas religiões vão falar disso. O yoga fala um pouco disso. A própria meditação cristã vai falar sobre isso. Santo Agostinho vai dizer, né? Tu estavas tão dentro e eu tão fora. Procurar esse Deus dentro na yoga. É um exercício ascético, né? Vai estar no mindfulness, por exemplo, vai lançar a mão disso, mas claro, de um modo extremamente materialista. Experimenta, cara. Sei lá. Tenta aí. Faz um silencinho aí, vamos ver. Fica meia hora quieto. Meia hora quieto mesmo. Se tu dormir, começa de novo. Faz quando não tiver com sono. Dorme, aí depois volta e faz. E fica quieto. Sem dispersar muito. Procurando essa quietude, essa concentração sem esforço.
Tá bom? Desculpa, foi um vídeo mais reflexivo mesmo, né? Não sei se vocês gostam disso, comenta aqui embaixo. É importante para mim ouvir o de vocês. Se inscreve, curte, não faz nada que eu não faria. E até domingo, né? Vamos ficar uns 3 dias aqui sem postar vídeo e depois eu volto, tá bom? Tchau, beijo. Até mais. Falou.